Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. E o vídeo de hoje, ele é um vídeo, gente, sobre um assunto mega hiper espinhoso. Esse vídeo, ele é uma conversa aberta, eu não tenho uma resposta em relação a isso, assim, uma resposta fechada, um pensamento fechado, mas eu acho que dentro do campo da cultura e do campo da arte, esse é um tema que vira e mexe, aparece por aí em algum lugar, sempre dá uma polêmica. E eu acho que também é um assunto que não está resolvido ainda, então por isso que a gente sempre acaba retomando esse tópico. Então, recentemente, eu estava pensando em algumas coisas, né? Passeando pelo Google, tentando pensar em temas para os vídeos também. E aí eu me deparei com um artigo do El País que se chama O que aconteceria se os museus europeus tivessem que devolver a arte colonial expoliada? Bom, e aí eu lembrei de algo que aconteceu comigo. E aí foi uma experiência pessoal mesmo, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Há uns anos atrás eu tive a oportunidade de ir para a Europa pela primeira vez. E eu fui só para um país, eu fui para a Itália. E lá, na cidade de Florença, um dia estava passeando, eu fui sozinha, estava passeando, né, pelas ruelinhas de Florença. É uma cidade chave para quem gosta de estudar a história da arte ocidental, então fica a dica para quem um dia tiver essa oportunidade de ir para a Itália, vá para essa cidade. É um reduto de arte mesmo, você vai conseguir entrar em contato com um monte de coisa legal. Mas, como eu dizia, eu estava andando pelas ruazinhas e eu vi uma portinhola, Museu de História Natural, Antropologia e Etnologia. Na época, eu estava na faculdade ainda, acho que eu estava no segundo ano da faculdade. Eu não tinha muita noção do que era antropologia. Depois eu fui entrar um pouco mais em contato, assim, não sou antropóloga, mas saí um pouco dessa superficialidade do que eu achava, então eu tava assim meio que na inocência, entre aspas, né? Entrei no museu, paguei lá o ingresso, tava um museu vazio, o museu tava vazio, não tinha ninguém naquele museu. Eu tava sozinha dentro daquele lugar. E lá era um museu que tem vários pavilhões que você consegue ir passando por esses pavilhões, e nesses pavilhões tem vários objetos do mundo inteiro. Cada pavilhão é um pavilhão de um continente. Então, você começa com a Ásia, depois você vai pra África, América, nanã. Gente, mas tinha tanta coisa. E era um museu pequeno. Isso que eu fiquei mais chocada. Isso que eu fiquei, assim, eu fiquei muito chocada com isso, porque o museu em si era uma portinhola, que eu lembro disso até hoje. Você subia umas escadas assim, o museu era ali em cima. Era um museu minúsculo, comparado com outros museus que eu tinha visitado na Itália. Falei, gente, não é possível o tanto de coisa que essas pessoas espoliaram. Era muita coisa, gente. Desde objetos artísticos, até esculturas, objetos de culto, objetos de ornamentação. Gente, era bizarro. Objetos de guerra. Gente, era bizarro. Vocês não têm noção. Tinha, assim, objetos, por exemplo, de populações de esquimós, assim. Era uma coisa muito absurda mesmo. Em um determinado momento desse passeio, eu fui lá na ala das Américas. E aí, lá tinha alguns objetos, se não me engano, da aldeia Yanomami, do Brasil. E eu fiquei muito incomodada com aquilo. Muito incomodada, assim, porque tava falando diretamente do meu país de origem. Eu tenho descendência europeia, pela Espanha e pela Itália, inclusive, mas onde eu nasci, cresci e vivo até hoje é o Brasil. Não sei se isso vai continuar na minha vida inteira, mas por enquanto é aqui. E aí eu vi essas populações, apesar de eu não ser indígena, etnicamente falando, né? Isso me deixou muito incomodada, assim. Eu olhei aquilo e falei, gente, essas pessoas sabem onde os objetos dela estão? Em que circunstâncias esses objetos foram espoliados? Foi só uma troca? Foi uma troca justa? Foi um roubo? O que aconteceu para esses objetos estarem tão longe dos seus locais de origem? E esse artigo do jornal, na parte de cultura, né? Ele fala exatamente sobre isso, né? Sobre essa discussão que vira e mexe surge, porque essas questões do colonialismo, elas não estão 100% resolvidas, né? As consequências do colonialismo europeu,
da implementação do capitalismo nas Américas, a partir do trabalho escravo, etc., não é algo bem resolvido. Nem o colonialismo, nem o neocolonialismo, que se dá a partir do século XIX, né? O subtítulo do artigo é o seguinte: Holanda e França decidem devolver obras de arte aos seus locais de origem, mas a questão se estende a países de quase todo o continente. Se a gente for pensar, né, Holanda e França estavam intimamente ligados às questões das colônias, do colonialismo, etc. Quando a gente discute isso, a gente vai falar não só de colonialismo, mas a gente vai falar de poder, relações étnicas entre duas populações, a gente fala de genocídio, a gente fala de espoliação, a gente fala de apropriação cultural, a gente esbarra em tantas questões tão difíceis que eu acho que tudo isso se expressa no meu sentimento de incômodo que surgiu em mim, né, se expressou em mim mesma quando eu estava diante daqueles cocares da população Yanomami lá em Florença. Como eu disse, esse vídeo é uma discussão aberta. Eu não sei, eu não tenho um pensamento fechado sobre isso. Eu acho que cada país, cada caso é um caso, sabe? Porque, por exemplo, aqui na matéria, eles vão falar que alguns países da África estão pedindo esses objetos. Aí você fala, meio óbvio, né? A África, né? Aconteceram muitas coisas na África, né? Colonialismo, não sei o quê. Mas, por exemplo, tem países como Turquia que estão pedindo objetos que, assim, no meu conhecimento superficial em história, eu olhei e falei, nossa, a Turquia, né? Eu não sabia que tinha acontecido coisas na Turquia, né? Nesse sentido. Ou mesmo a Grécia tá pedindo objetos da Antiguidade Clássica para serem devolvidos. Então, eu acho que cada país é um caso. Eu acho que quando você tá falando de Grécia, você tá falando de Europa pela Europa, é uma coisa. Você tá falando de Turquia, já muda de figura. América, Ásia, África, já é outra coisa ainda. E pra quem não sabe o que é expoliação, e eu tô falando sobre expoliação é quando você retira alguma coisa de algo que pertence a uma outra pessoa, só que existe um processo ali que envolve o Estado, uma questão de legalidade ou não daquilo. Então é diferente de uma pessoa ir lá e pegar uma coisa que é sua, uma pessoa física, tipo eu, por exemplo, pegar uma coisa sua, e que seria simplesmente um roubo. Agora, quando a expoliação, ela tem outra coisa, ela opera de outra forma. Ela é como se fosse ela é como se fosse um roubo também, de certa forma, só que ela perpassa uma questão, como eu disse, da legalidade, do Estado, e aí a coisa fica um pouco mais complicada, né? Eu não sei como é que tá essa discussão, se realmente essas obras estão sendo devolvidas ou não, se vocês concordam que elas devem ser devolvidas ou não. Eu queria muito saber nos comentários se vocês já pararam para pensar sobre isso, se vocês acham que essas obras devem ser devolvidas, ou você acha que tem questões maiores do que só a expoliação, como preservação da obra, se a população do país de origem vai conservar aquela obra ou não, porque aquilo pode ser um patrimônio cultural da humanidade, blá blá blá. Então você entra em outras camadas também de discussão. Eu queria muito saber o que vocês acham sobre isso, se vocês já foram em um museu de antropologia. Não recomendo, é bem desconfortável, na verdade. Não sei se a gente deve ficar indo nesses lugares, assim, ao mesmo tempo é contraditório, porque também fechar os olhos pra isso também não resolve nada, mas enfim. Eu gostaria de saber de vocês, um pouco a opinião de vocês sobre isso. Porque é um assunto, assim, que às vezes eu me pego matutando, sabe? Sobre essas questões, né? Enfim. Acho que por hoje é só, pessoal. Fica a dica pra vocês lerem essa matéria que tá no El País. É rapidinho. É uma matéria curta de vocês lerem. Vai dar vários exemplos de lugares que estão pedindo suas obras de volta. O Egito é um deles. Por óbvias razões, né? O Egito fez muita coisa interessante nesse sentido cultural. Bom, gente, então é isso. Não vou me alongar muito nesse vídeo, mas espero que eu tenha deixado em vocês uma sementinha para vocês pesquisarem um pouco mais sobre esse assunto. Tá bom? Beijo, bye. Até logo.